Reinaldo, centenas de mercenários russos de empresas privadas são enviados a Caracas com o objetivo de proteger o presidente Nicolás Maduro, informação da agência Reuters. De acordo com pessoas próximas ao governo de Vladimir Putin, pode chegar a 400 o número de agentes. O grupo teria viajado da Rússia para Havana, capital de Cuba, em aviões fretados, e de lá esse grupo teria pegado voos comerciais para a Venezuela, onde acabou chegando no início da semana, antes mesmo do início da onda de protestos no país. Olha, esse barulhinho, tá tem um telefone tocando? Eu acho que é um telefone aqui da rádio. É o nosso telefone do nosso WhatsApp. Ah, tá. Olha aqui. É claro Ele vai que... explodir aqui, Augusto. É claro que as coisas se complicam bem. A Reuters é uma empresa séria. Não é de ficar tornando boatos notícia mundial, não produz fake news. Acho, certamente tem critérios ali de apuração jornalística bastante rigorosos, e para dar essa notícia tem certeza do que está afirmando e informando. Atenção, isso não é nenhuma novidade. Quer dizer, novidade que estejam na Venezuela atuando desse modo. Não é novidade que Putin, um proto-ditador, né? Que Putin tenha mercenários e que envie mercenários para os países que estão na esfera de interesses da Rússia. É grave? É grave, porque isso internacionaliza definitivamente a questão da Venezuela, que era tudo o que Nicolás Maduro queria. Então, atenção, porque esta abordagem, desta maneira, é aqui que se faz. De novo, Nicolás Maduro, um ditador asqueroso que conduziu o país ao caos, que tinha tudo, que carrega todos os defeitos do chavismo e do Hugo Chávez, sem ter algumas das poucas qualidades do Chávez, que é uma certa legitimidade ali que tinha junto à população, que afinal de contas liderou e criou um movimento. E levou o país ao caos, ao desastre. Então isso é verdade. É verdade que fraudou as eleições, já desde a primeira eleição. Eu disse ontem aqui, já a última reeleição do Chávez já tinha sido legítima, porque afinal de contas a oposição não tinha direito de disputar em igualdade de condições. Um país que formou milícias, desastre completo. Agora, a forma de depor o Nicolás Maduro e a maneira como se articularam alianças para derrotá-lo, fazendo com que isso parecesse um movimento de fora para dentro, isso deu a Maduro a chance de fazer isso que ele está fazendo. Inclusive com a bola meio cantada, porque desde que a OEA, sob a influência dos Estados Unidos e de outros países, Brasil também, desde que a OEA não reconheceu a eleição dele, eu não estou dizendo que deveria ter reconhecido, só estou dizendo que você precisa tomar cuidado quando você vai criando uma escalada. Você está, na verdade, dando uma advertência, dizendo, olha, se você não se proteger, você vai cair. E a Rússia vem em seu socorro. Agora, segundo a Reuters, com o envio de mercenários, o Putin já advertiu que se tentarem depor o Maduro à força, haverá um banho de sangue. E aí eu acho curioso, porque eu fui muito criticado pelos idiotas, né? E não que quando idiota me critique, isso me incomode. Na verdade, quando idiota critica, eu até fico bastante satisfeito, eu me lembro, estava na USP um professor
que eu adorava, que eu venerava, me deu 9,5 num trabalho, eu fiquei assim mortificado, né? E uma idiota que eu desprezava me deu 10, né? Eu falei, meu Deus, deve ver algo de errado comigo, né? Então eu não espero a aprovação dos idiotas, né? Se ela vem, eu me preocupo. Eu espero a reprovação, justamente. Eu escrevi no blog e disse aqui que o Brasil deveria ter entrado nessa negociação, vocês devem se lembrar no primeiro dia, e ter oferecido uma rota de fuga ao Maduro. E até brinquei, manda para Cuba, manda para Angola, manda para casa do porrete. Né? Agora, oferece uma rota de fuga para o animal. E aí, isso aqui se chama bolsonarismo. Aliás, se o presidente não se livrar dessa gente, não passar a emitir outros sinais, ele vai se complicar tanto. Está se complicando já. Porque o mundo não é só mercado, o mundo não é só bolsa batendo recorde, porque eu acredito que o Paulo Guedes vai fazer 20 bilhões de privatização num único ano. É mais do que isso, né? Eu falei isso. Tomei as porradas. Eu vou dar um salto aqui, meninos, depois a gente volta. Sim. Vamos para o item 9? O que foi que general Hamilton Mourão, que é general, que entende de guerra, pelo menos em tese, né, estudou a guerra. Ele não fez guerra, mas ele entende de guerra. Ele entende táticas militares. O Mourão nem sempre fala as coisas certas, mas ele não pertence à ala circense do governo. Isso não. A ala momesca do governo. O que ele falou a respeito? O vice-presidente da República afirma que uma solução para a Venezuela seria o presidente Nicolás Maduro ir embora do país. Ele adotou o mesmo tom que você teve aqui no É da Coisa, que acabou de fazer. Olha, vocês... Eu juro que não estava combinado. Muito obrigado, menino. Gostou? Gostei. Para Mourão, a alternativa permitiria a Venezuela tentar se reorganizar democraticamente. General Mourão disse o seguinte, abre aspas, embarca lá com o bandão dele para algum país que receba e pronto. Segue o baile e a Venezuela volta a tentar se reorganizar democraticamente. Tá correto. Eu só, general, para um vice-presidente não fica bem dizer bandão, tá? Uma dica. Deixa que eu falo bando. Eu falo bando. Eu sou jornalista, crítico, faço análise política, dou opinião, não participo do poder, não tenho responsabilidade de Estado, não tenho função institucional. A relação entre os países tem que ser diferente. Então veja aqui, o senhor está certo, até porque o senhor está falando a mesma coisa que eu falei, né? Não poderia eu discordar de mim mesmo. Às vezes acontece, mas vai um certo tempo. Só não fica bem dizer bandão para um... O senhor não é chefe de Estado, mas excepcionalmente é quando o presidente não está presente nas suas funções. Então evite bandão. Diga assim, embarca lá com os aliados dele, pronto, general. Aí, fica bem. Quando o senhor estiver disputando eleição como candidato, se acontecer, aí pode, né, eventualmente na disputa eleitoral falar bandão, tal, que aí mobiliza a turma. Mas o general Mourão está falando a mesma saída que eu falei, que era a saída não sanguinolenta. Porque eu também disse logo de cara no primeiro dia que sem quebrar o esquema militar do Maduro, ele não ia cair. Como diria Coutinho, não cairia de Maduro. Não. Não. Porque ele tem uma rede de proteção ali. E quando se cria um arco internacional dizendo cai fora, inclusive em países do continente, e a quase totalidade desses países governados por lideranças de direita, governada por lideranças de direita, evidentemente, e sobretudo a pressão americana, que foi quem saiu liderando a coisa, cheira a uma ingerência externa no país de que o Juan Guaidó seria um mero títere. Né? Então, um boneco de mamulengo, para usar uma imagem mais nacional. Então, assim, é preciso...
A política externa, a política internacional, as relações externas, tá mais para jogo de xadrez do que para jogo de dama. E tem estratégia. O jogo de dama também tem estratégia, mas é aquele negócio, um come aqui, come ali, entendeu? Um come o outro, vai tirando, vai arrancando pedra, é tudo rápido, né? Pode fazer comer em sequência. O xadrez é... Pode comer para trás no seu jogo de dama? Pode comer para trás no jogo de dama, sim. Não, pode. tem regra que diz que não pode. Pode comer para trás. Até porque quando você vai com pedras em sequência, eu sou muito bom disso. Quando você vai com pedras em sequência, necessariamente você acaba comendo para trás. E se você acaba comendo para trás em uma circunstância, você não pode não comer para trás em outra circunstância, né? Ficou parecendo uma conversa estranha, mas nós estamos falando de jogo de dama. Então, a política internacional não é jogo de dama, é jogo de xadrez. Tem estratégia. Esse negócio de bater o porrete na mesa e dizer saia lá, não sei o que tal. Veja, enquanto o Donald Trump ficou fazendo conversa mole, não aceitamos, o Vladimir Putin mandou mercenários. E hoje a Venezuela tem o apoio da segunda potência econômica mundial, que é a China, e tem o apoio da Rússia, que tem vencido todas as disputas com os Estados Unidos. Porque, ademais, o Vladimir Putin não tem problemas, digamos assim, com regras democráticas lá na Rússia. Então, obviamente, não era esse o caminho. Até porque começa a criar uma situação estranha. Veja, e se, espero que não, e se a Venezuela vira um palco de um confronto entre russos e americanos? O Brasil, como a potência da América do Sul, faz o quê com uma guerra na fronteira? Que eventualmente guerra civil com interferência de potências estrangeiras. Vamos nos meter nessa roubada? A tradição da política externa brasileira é da não ingerência. Mas a tradição da política externa da não ingerência não é uma invenção do PT, como pensam os ignorantes. Ela é anterior e ela vigorou durante o regime militar. O Brasil foi o primeiro país, eu já lembrei aqui, a reconhecer a independência de Angola. O general Mourão, que ouve o programa e está ouvindo agora, sabe disso. E só não foi o primeiro país a reconhecer a independência de Moçambique também, porque o Samora Machel se indispôs com o governo brasileiro, porque o governo brasileiro na ONU deu um voto a favor de Portugal, aí ele não quis saber e tal, mas a embaixada estava lá e se abriu a embaixada. O Brasil apoiou a independência das colônias portuguesas e todas elas se tornaram independentes sob a liderança de movimentos de esquerda. Prevaleceu a ideia da não ingerência, isto é, aquele país decide o seu destino e uma vez que aquela força teve condição de se declarar vitoriosa, se foi vitoriosa ali, então acabou. Ademais, eram colônias, né? No pleno século XX. O Brasil não virou caudatário do anticomunismo na sua relação com a África. Então, este adernamento de agora da política externa brasileira, e pior, na rabeira dos Estados Unidos, foi um erro. Ah, está endossando Maduro. Porra, mas você não ouviu o que eu falei antes? Que a queda do Maduro deveria ter sido negociada? Como sabe, aliás, um general. Hã? Só que aí se juntou o radicalismo de superfície de um capitão com a inexperiência de um chanceler, né? E deu no que deu. Você que está acompanhando o programa pela internet, não sei se vai fazer alguma diferença, deixa eu ver, vai fazer diferença. Acabou a luz, daqui a pouco o gerador entra,
né? E a gente agora para o rádio, falando para o mundo, a gente continua. Vamos voltar a falar de coisa chata, mas importante? Vamos. Maduro diz que quer diálogo com Guaidó. Vai lá. Reinaldo, presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que está disposto a se reunir com o presidente da Assembleia Nacional do país, Juan Guaidó, para iniciar um diálogo com o opositor. Durante uma entrevista coletiva em Caracas, o ditador venezuelano disse: "Estou comprometido com o diálogo nacional. Hoje, amanhã e sempre estarei comprometido e pronto para ouvir. Eu pessoalmente posso me encontrar com esse homem." Em outro momento dessa mesma entrevista, Maduro reiterou que o país está sendo alvo de um golpe de Estado que, segundo ele, é organizado pelos Estados Unidos. Não é um golpe de Estado organizado pelos Estados Unidos, até porque as instâncias do Estado, exceção feita a Assembleia, estão com Maduro. O Judiciário, as Forças Armadas, né? Um golpe costuma ter uma outra natureza de articulação e há evidência, a esmagadora maioria da população venezuelana quer esse senhor fora de lá. Eu jamais deixarei de reconhecer isso. Apenas que este método é um método complicado e os países resistem um pouco. Porque notem, nós estamos diante de uma solução heterodoxa. A população foi para a rua, a Assembleia disse: o presidente é tal. Há gente dizendo: segue a Constituição venezuelana. Não. Eu fui ler a Constituição venezuelana, a Constituição bolivariana, o item específico fala do presidente da Assembleia assumir o poder na ausência absoluta e na impossibilidade do presidente. Mas isso não está dado. O presidente, para todos os efeitos, está lá. Ah, mas a OEA não reconheceu a eleição. Bom, um organismo internacional não reconhecer não quer dizer que você não tem uma situação de fato. Né? Então, a coisa está confusa. Né? Evidentemente, esse não era, como eu disse, um bom caminho. O Mike Pompeo convocou a ONU, vamos lá. O secretário americano de Estado, Mike Pompeo, afirma que vai pressionar o Conselho de Segurança da ONU para que o colegiado reconheça de forma unânime o governo de Juan Guaidó. Foi convocada uma reunião de emergência para tratar da crise venezuelana. Em nota, o governo dos Estados Unidos afirma que Mike Pompeo vai pedir o apoio do Conselho de Segurança para restaurar a democracia. Não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Até porque dos 5 países com direito de veto no Conselho de Segurança, o Maduro tem 2. Rússia e China. Então qual é a chance dele conseguir isso? Não vai conseguir, muito menos a unanimidade. Unanimidade, aliás, vamos dar um saltinho, depois a gente volta para a questão da ONU. Unanimidade que ele tentou na OEA e também foi mal sucedido, que é o item 5 aí. Vamos lá. A sessão extraordinária do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos reúne 16 votos a favor do presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, mas não o reconhece como presidente da Venezuela. O encontro foi realizado ontem à noite. Para reconhecer o presidente da Assembleia Nacional, o grupo teria de ter pelo menos 23 dos 34 votos do colegiado. Entendeu? E faltando 7 países, é país para chu. Então ele não conseguiu nem na OEA. Uma OEA majoritariamente hostil a Maduro, sim, né? Mas ele não conseguiu. A tensão, de certo modo, aumenta. O Guaidó fez uma nova mobilização aí, vamos para o item 6 já para a gente juntar as coisas. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela convoca para a semana que vem uma nova mobilização contra o governo do presidente Nicolás Maduro. O pedido foi feito durante um discurso em Caracas que começou com um minuto de silêncio por causa das mortes registradas durante os protestos dos últimos dias. Guaidó, mais uma vez, se declarou o presidente interino e diz que não é hora de diminuir a quantidade de manifestações nas ruas, número de pessoas nas ruas contra Maduro. E, finalmente, a ONU, item 4, tem um pronunciamento a respeito, faz uma exortação. Vamos lá. A alta comissária de Direitos Humanos da ONU, a ex-presidente chilena Michelle Bachelet, pede que seja realizada uma investigação independente sobre a crise política na Venezuela, depois do relato de que pelo menos 350 opositores ao governo Maduro foram presos
durante esta semana. Bachelet diz que considera extremamente preocupantes as informações que chegam da região. Segundo a ONG Observatório Venezuela de Conflito Social, o balanço até agora aponta que 26 pessoas morreram ao longo dos últimos 4 dias por causa da escalada de violência no país. É um horror, em razão dos erros todos cometidos e do Maduro ser quem a situação chegou a um escuro, né? Absoluto, e agora com esse negócio da Rússia, quer dizer, tá todo mundo dançando no escuro, né?